Ela devia ser na moral. Mais inteligente. Qualquer imbecil que se declare de esquerda fica mais inteligente. Voltamos, gente. Vocês nem sabiam. Peguei vocês. Vamos voltar com a fala de Fernão Capelo Gaivota. Fernão, por favor. Qual é o tema? Foi tanta briga, né? Esquerda, como é que você falou? Qualquer pessoa que se auto-intitula, qualquer imbecil que se auto-intitula de esquerda vira intelectual. De esquerda fica mais inteligente. Começa hoje as campanhas de Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Quais as estratégias que os candidatos precisam ter a partir de agora? Debates e sabatinas, será que podem definir as eleições, Paulinho? Eu acho que com certeza os debates serão muito importantes, as sabatinas serão muito importantes, a repercussão disso depois será mais importante ainda, como é que as campanhas vão usar essas narrativas. Eu acredito que o grande foco central dessas eleições vai ser a conquista dos votos que se abstiveram no primeiro turno, então dos votos nulos, que se eu não me engano foram quase 8 milhões de votos nulos e brancos. Foram 4 milhões, acho que foi 4 milhões. 4 milhões. E também para tentar trazer esse voto mais de centro da Simone e do Ciro. O Ciro, eu acredito que ele não vai tomar uma posição, acho difícil ele tomar uma posição entre um lado ou outro, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ele vai atacar o Lula para desgastar o Lula e tirar os votos do Lula. Você acha que ele vai atacar? Mais o Lula do que o Bolsonaro. Ele atacou bastante. Então eu acredito que o Ciro vai usar a estratégia não de apoiar o Bolsonaro, mas de desgastar o Lula. Agora a Simone, eu acho que dificilmente ela apoiaria o Bolsonaro. Assim, só se for uma surpresa muito grande. A Simone, ela criou o feminismo cristão e aí ela criou agora também a pessoa da direita que apoia o Lula. Incrível. Não, ela é a opção que restou para a esquerda honesta, vamos dizer assim, né? Aquela esquerda que não é antidemocrática. Eu estou tentando achar que o voto... Foi ancorar lá na Simone. Mas a Simone também não é nada. A Simone Mas os votos da Simone fazem diferença, porque são 6 milhões, pouco mais de 6 milhões. 4,5%. Os brancos e nulos foi 4,2%, mas eu não estou conseguindo achar a quantidade de milhões que isso diz, mas parece que foi um número baixo. Milhões de votos, mais de 40 milhões de votos entre abstenções, brancos e nulos, e 9 e poucos milhões e meio de votos. É quase uma eleição, é quase um presidente. Para terceiros que não são nem o Lula, nem o Bolsonaro. É muito louco isso. Você tem 40 e tantos milhões de votos em disputa aí. É muita coisa, né? Tem bife para todo mundo. Eu acho que cada um de vocês aqui deu uma estratégia boa, né? Claro, eu queria saber a sua, Leonardo. O que você acha que o Lula tem que usar de estratégia para vencer no segundo turno? Não, eu vou falar de forma técnica assim mesmo. O que eu acho que ele é interessante ele se utilizar. A campanha dele ontem, inclusive, eu acompanhei junto com ele, com toda a equipe de campanha lá no Hotel Jaraguá, eu pude perceber um pouco o clima entre os presidentes de partido da coligação, os movimentos sociais, que o Lula ele pecou em certas bases do eleitorado Bolsonaro, principalmente os neopentecostais, né? A gente conseguiu, depois de diversas análises, perceber que os evangélicos levaram o Bolsonaro para um patamar muito grande e eu acredito que o PT e a esquerda como um todo peca um pouco nessa capilaridade, né? Principalmente... A questão da religião? Principalmente em muitas pautas identitárias, que eu sempre fui uma voz dissonante no campo como um todo, porque eu sempre disse que essa agressividade no trato com as pautas identitárias para a Dona Maria, para o seu João, que tradicionalmente são eleitores do presidente Lula, de forma agressiva, não é o correto. A gente tem que entender que nós sim temos um povo conservador em aspectos morais, um povo religioso, um povo cristão, e focar nas pautas econômicas, que é onde o povo está mais sentindo, né? No bolso, né? Tem filas para comer osso, tanto que o Lula mesmo com essas pautas para comer osso, né? Fila para comer osso? Para comer osso, para chupar osso. Continuar a falar. Esses dias me pediu no País das Maravilhas. Não, esses dias um garotinho na padaria, eu tava tomando um café, me pede pão, me pede comida. As pessoas tomando de fome. E se vocês estivessem tão certo no País das Maravilhas onde vocês vivem, o Lula não teria vencido no primeiro turno. Ele não venceu. Ficou à frente no primeiro turno. Ficou à frente no
primeiro turno. Ele foi ontem lá no hotel, bebeu alguma coisa? Ficou à frente do primeiro turno. Então, se o país estivesse tão bem assim, Bolsonaro teria vencido e o Lula não teria ficado em primeiro lugar. Ele não venceu, nem o Lula venceu. Mas o Lula ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar. Um cara que tem 48%, mais de 48% dos votos válidos, é um cara tão ruim assim pro povo? Vamos lá. Então vocês, nesse sentido, também pecam. Mas eu acredito que nesse sentido, Lula agora deve angariar suas forças. Os seus senadores, elegeu alguns senadores no Nordeste, vários governadores nossos foram para o segundo turno. No Norte também, Amazonas a gente ganhou. Em Minas Gerais, o PT é um estado pêndulo, né? Desde a redemocratização, todo presidente que vence em Minas Gerais vence em nível nacional, né? A gente fala que é o nosso swing state. Só não tinha os demantes. É importante nesse sentido. Deixa eu comentar um negócio rapidinho. Claro. Olha que engraçada essa história, né? O Leonardo, ele gosta de falar, estava lá com o Lula, estava lá com o Dirceu, estava lá com não sei quem. Ontem eu tomei café com o meu amigo José Dirceu. Olha como a esquerda é ardilosa, como ela é... Eu queria usar uma palavra menos ruim do que a que eu ia usar. Bom, a esquerda ela é muito premeditada, né? Então ela identifica alguém na mídia que está defendendo o Lula, o PT, o MST, né? De forma ferrenha, como o Leonardo. Aí eles vão atrás, chamam para tomar uma cachaçinha ali durante as eleições, de forma que eles se sintam um pouco mais abraçados. Então não é só a compra de voto com dinheiro que eles fazem. Essa compra é esse mod fofo, né? Assim, é a cooptação carinhosa, é com carinho. Eles compram com carinho. Pô, Bolsonaro nunca convidou a gente aqui, né, pra tomar um negócio. Eu sempre contar do pessoal. A gente defende aqui muito pelo contrário. Não porque a gente tem um endosso de ninguém do governo federal. Eu sei bem. Ninguém nunca do governo federal me deu não deu respaldo pra falar o que eu falo, nem pra cá, nem fala comigo, aliás. Pra ninguém aqui. Agora, a esquerda, ela é muito agilosa, muito talentosa, muito esperta. É o que falta pra direita. É o que falta pra direita, montar DCs de estudantes de direita, montar uma estrutura de estudantes de direita que defendam... Meu filho começou agora no 6º ano do colégio a aprender sobre Paulo Freire, sobre marxismo, e eu tive que intervir, eu pessoalmente, porque a escola não intervém, é assim, desde que o mundo é mundo, eles estão infiltrados nas escolas, nas faculdades. Além de todas essas qualidades, eles ainda são videntes, né? Porque... Não, o Leonardo fez curso de Búzios, né? Ele veio aqui já gravando as eleições. Eles falam assim, gente, não votem no Ciro porque o Lula vai ganhar no primeiro turno. Aí vai lá, todo eleitor do Ciro tem que votar no Lula pro Lula ganhar no primeiro turno. Gente, não votem no Bolsonaro porque o Bolsonaro vai ser preso. Quer dizer, estão deduzindo uma situação que pode acontecer. O Lula acabou de sair da cadeia. Aí não é futuro, é um passado recente. Aí o Bolsonaro vai ser preso. Quer dizer, deixa ele bandido antes de acontecer o fato. Com o Lula já aconteceu o fato e eles estão cegos para isso. Mas pro Bolsonaro não vota nele não, porque ainda vai acontecer. Então, além de todas essas qualidades, eles ainda são videntes, esse pessoal da esquerda. E tem gente que diz que a eleição não se ganha, né? Se toma. E depois pergunta se está gravando. Tem áudio? Eu vou voltar aí pro que ele falou. Ele disse que obrigado por ter avisado pra gente, viu? Aí a campanha do Bolsonaro, eles falaram que pecaram com os evangélicos. Então vamos voltar aqui pro que ele sugeriu, que foi os cristãos. Então você que é cristão, pense bem, né? No que defende a esquerda, no que defende... Você pode não gostar de Bolsonaro, mas ali vários deputados que foram eleitos, vários governadores, tudo bem, esquece Bolsonaro. Pessoas de bem, pessoas de família. Veja como que cada pauta defende e vote de acordo com o seu caráter. O buraco é mais embaixo, né? Porque a Revolução Protestante é uma revolução contra a mentira. Contra duas coisas, contra a mentira e contra a ignorância. Né? Aquelas 95 teses que o Lutero pendurou na porta da igreja lá, era para dizer o quê? Era no tempo que as Bíblias eram escritas à mão, guardadas em 2 conventos dos beneditinos lá, daqueles do Nome da Rosa, né? Mas eu discordo quando o senhor fala que foi uma revolução contra a mentira. Porque, na verdade, quem criou a Bíblia católica... quem criou a Bíblia foram os católicos. Sim, né? Mas e ela era transpassada não é mentira. Eu estou dizendo que o que os padres eles vendiam as indulgências. Diziam que estava escrito na Bíblia, não era o que estava escrito na Bíblia. Nossa intenção não é entrar nesse mérito, mas são alguns dados históricos. Martinho Lutero, ele era católico e começou a ler a Bíblia e traduziu a Bíblia. Tem os dois lados. E ele tem os dois lados. Na verdade, ninguém tinha acesso a livro nenhum, né? Não era só a Bíblia, era uma outra época. Se livrar do Papa, aderirem a ele, foi que se criasse o sistema de educação pública para todo mundo. Porque, exato. Isso. Foi daí o ensino compulsório com Lutero. Para você fugir da mentira, você tem que ir diretamente na fonte. Exato. Não acredite no que estão te dizendo que é mentira. Vai lá e lê.
Vai lá e lê. Então precisa aprender a ler. Isso era a coisa mais bonita, né? É que não é mentira quando foi a primeira coisa, porque existe a tradição apostólica, né? Existem ensinamentos que são um tripé da Igreja Católica. É que assim, quem vive sabe que o poder não vem da história. O poder vem de Jesus Cristo, então é ele quem consegue se entregar completamente, consegue viver coisas milagrosas que poucas pessoas que conhecem somente a história não vivem. Então, o que nós estamos construindo aqui, o que nós estamos tentando falar para você, Cristão, é que agendas... Cristão católico ou protestante, exatamente. Vamos deixar claro. Não, que cristão. O cerne é só cristão. né? Mas assim, o que nós estamos tentando falar é que tem gente que entra dentro do Congresso para criar agendas e para construir agendas anticristo. E é o que agendas do que Cristo nos ensinou. E não o que a história conta ou o que um ou outro que pegou as palavras de Cristo e construiu. Quem vive o poder de Cristo diariamente, dentro da igreja, dentro de um ministério, dentro do evangelho, sabe a dificuldade que é. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para como faz para ganhar no segundo turno. A gente tem 32.700.000 eleitores que se abstiveram, não votaram nem em Lula e nem em Bolsonaro. Uma belíssima fatia da população que muda o resultado de uma eleição. E temos mais 5,4 milhões de brancos e nulos, somando 38,1. Né, que qualquer um desses, qualquer voto convertido a esse pode dar vitória ou não para o candidato. E temos outros fatores, como a gente já falou aqui, governador Zema em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importantíssimo, o segundo maior do Brasil, que elegeu Zema, não tinha ainda se colocado à defesa nem de Bolsonaro nem de Lula, mas todo mundo sabe, Partido Novo, inclusive já fui filiado ao partido e gosto do partido, jamais votaria em Lula. Então agora no segundo turno todos os candidatos devem acenar um apoio a Bolsonaro. Vamos ver se Zema vai fazer isso em Minas. Se fizer, vai ser bom para o Bolsonaro, porque tem bastante gente que aprova o governo Zema, contanto que ele foi reeleito em primeiro turno com larga escala. Temos os Nordeste e Norte, que é sempre a região mais sensível, né? Que tem mais voto dos partidos de esquerda, né? E, infelizmente, população que geralmente é mais pobre, sofre mais com falta de emprego, acesso, por isso que acaba migrando para o Sudeste. E lá a votação foi expressiva, como sempre. Como é que faz para o Bolsonaro pegar essa população, né? Aí ele citou a Bahia, que tem aí o ACM Neto indo para o segundo turno, coisa que não acontecia há muito tempo, com um petista, então ele sinalizaria também um apoio a Bolsonaro, ou seja, ao contrário do que você falou, o jogo não está ganho, o Bolsonaro não é ex-presidente, até porque não é efetivamente, até 1º de janeiro. Então tá o tabuleiro de xadrez aqui, Fernão, como é que faz agora? Quais são os movimentos? Você acha que agora a campanha de Bolsonaro vai ser mais agressiva? Vai ser uma campanha que vai falar mais sobre o que ele fez de bom ou que vai mais atacar o Lula? Como é que você acha que eles vão agir? Eu não sei como ele vai agir. O Bolsonaro é um pouco imprevisível, mas ele tem uma entrevista que ele deu quando deu os fechamentos das urnas aí ontem, né, em Brasília, que ele estava muito contido, muito pé no chão, né, e muito amadurecido, me pareceu. Muito diferente do que ele costuma ser. Ele estava assim, saindo de uma tensão muito forte. Isso estava evidente no começo da entrevista. Mas eu acho que se ele partir para esse tipo de apelação de querer comprar voto, não sei o que, isso é roubadaça. Tá certo? Ele tem que ser mais estadista, ele tem que, em que sentido? projetar a questão que está em causa. Desculpa, gente. Ou voltamos a ter um sistema democrático de 3 poderes e tal, ou caímos definitivamente para o outro lado. Quer dizer, é isso que está em jogo. O quão bem ele conseguir transmitir que é isso que está em jogo, melhor ele vai se desempenhar nessa eleição. Mas eu acho que dessa forma ele não conecta com a população mais humilde. Eu acho que conecta. Você, Paulo, Pietra, o que você acha que o Bolsonaro precisa fazer agora de estratégia para vencer o segundo turno? Eu não acho que ele não se conecta com a população mais humilde. Eu acho agora no segundo turno para pegar. Eu acho que mantendo a linha que ele tá mantendo, porque também é óbvio que é importante a gente lidar com fatos da economia. Só que o povão mesmo, é o que eu estava falando agora há pouco no Pânico, o povão mesmo, base mesmo, né, afegão médio para baixo,
o pessoal não quer saber muito de números, estatísticas. Inclusive, essa foi uma estratégia adotada pelo Ciro no último debate, que não vingou, né? Fez com que ele decaísse muito em número de votos, né? Porque ele ficou com uma narrativa chata de números, estatísticas, economia e tal. O Bolsonaro, se ele enfatizar cada vez mais a história dos valores que ele defende, eu acho que ele se conecta muito mais com que a população brasileira, que é sim conservadora e cristã, almeja num líder político, né? Uhum. E eu acho que é importante também, cara, eu acho que é importante o Bolsonaro construir uma estratégia junto com as lideranças políticas de cada local. Porque as pessoas de classe mais baixa... Isso é fundamental. As pessoas de classe mais baixa, elas têm um relacionamento muito próximo com vereadores, com prefeitos. Então é muito importante, nesse momento, que o Bolsonaro consiga trazer essas lideranças políticas para conseguir fazer chegar até essa população de classe mais baixa tudo que ele tem feito. Porque às vezes a pessoa está amarrada a uma lembrança do Lula, um sentimento do Lula que o Lula fez lá atrás e não sabe tudo que o Bolsonaro tem feito, como o auxílio emergencial de R$600, por exemplo, que as pessoas não estão dando valor. E está chegando agora também, né? Muita gente não sabe. Gente, eu estive no sertão do Nordeste, Fernão, passei uma semana lá, a senhora que eu visitei lá, ela tem uma televisão desse tamanho, que você mal consegue enxergar a imagem, aquela super antiga, que é tudo meio nublado. E ela falou pra gente que estava passando necessidade, a gente foi, comprou cesta básica para ela comer e tal e tudo. E ela não sabia nem que ela tinha direito a pegar o remédio dela na farmácia. Ela achou que só tinha direito a um remédio. E ela tinha problema de diabetes. Falei, não, minha querida, você tem direito a pegar todo. Ela não tem nem ideia que ela pode pegar R$600 de auxílio. E aí os deputados de lá, os governadores de lá, são de esquerda, não avisam a população. Porque enquanto você mantém a população ignorante, ela não sabe de seus direitos, você mantém ela escravo. Porque a falta de sabedoria te mantém escravo. Quando você começa a estudar e você vê que você não é escravo, você começa a raciocinar e sai desse esquema de escravatura, de domínio mental, físico. Quando você vê a boa-fé do Bolsonaro, ele não trocou o cartão. O cartão continua chamando Bolsa Família. Então o cara está recebendo 600 e tá achando que é do Lula. Com o cartão Bolsa Família, que é uma assinatura do Lula. Bolsonaro, então tá na hora de trocar. Por quê? Porque ele estava atendendo a urgência determinada pela pandemia e não a putaria política. Entendeu? Exato. Não, eu acho que o Bolsonaro tinha que andar agora, sabe? Andar pelo Nordeste. Sim, mas o cartão continua mesmo. Ele podia ter cancelado todos os cartões. Mas a pessoa não sabe disso. O cara tirar um cartão novo, que era o que o Lula Leonardo, as pessoas não têm noção. Não tem noção de nada. Eu acho que ele tinha que andar ali na população e fechar essas coligações muito fortes. Isso pesa a favor dele, se você... Quer dizer, em princípio não, porque você não ser um canalha no Brasil é um demérito, tá certo? O bacana é o espertalhão, que é canalha, que passa rasteira em todo mundo, tal, né? Esse é que que é valorizado. Mas essa ingenuidade dele é a melhor credencial que tem sobre ele, quer dizer... eu não acho. É isso que diz para você que ele não é um canalha. Eu não acho, eu acho que agora tem que ser faca nos dentes, tem que jogar pesado, porque a esquerda, como a Pietra bem disse, sabe muito bem cooptar as pessoas, sabe muito bem... Boa sorte, Jair. Aparelhar as instituições. Boa sorte, vai precisar. Aparelhar as instituições. Toda, vai precisar. Cara, imagina, mas tem que ter.